Olá, bom dia a todos. Eu sou Tabline Rezena, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters. E em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre como automatizar suas tarefas através de um workflow eficiente, com a participação de Lucas Júnior, especialista em soluções da Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos no chat deste webinar. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Lucas Júnior. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Lucas, sou especialista aqui na Thomson. Estou aqui para fazer esse webinar com vocês, para falar um pouco sobre prática de workflow, o que a gente tem dentro do LegalOne, para que vocês possam aproveitar isso dentro da nossa ferramenta. Eu recebi algumas perguntas antes, e a primeira que veio aqui é o que é o workflow. Muito simples. Vamos pensar dentro do nosso cenário, no escritório de advocacia, onde você tem sempre um fluxo de trabalho. Vamos falar que o workflow é um fluxo de trabalho, é a sua rotina. Quando acontece algo dentro do escritório, Lucas, todas as vezes que eu faço uma peça processual, eu preciso de aprovação do gestor. Todas as vezes que eu tenho aqui que viajar, eu preciso da aprovação do financeiro. Ou todas as vezes que eu faço uma audiência, eu tenho que comunicar o preposto. É aquele padrão, aquela rotina que você sempre faz. Sempre. Lucas, eu tive um êxito aqui no meu escritório. E assim que sai um êxito, que sai uma decisão, eu preciso pegar essa informação e eu preciso ver se eu tenho que embargar, se eu vou apelar, se tem que pagar a guia ou não. Então, o workflow nada mais é do que você criar o seu fluxo de trabalho, a sua rotina bem estabelecida de como vai acontecer as coisas dentro do escritório. Quando a gente faz a faculdade, gente, eles não explicam isso a gente, né? Porque isso é do trabalho do dia a dia. Eles explicam, sim, a matéria do direito que a gente tem que aprender, estudar, tá ali, dia a dia, elaborar peça. Só que como é o fluxo dentro do escritório, isso não é falado, porque isso também depende de cada escritório, depende da matéria do direito, da área que você trabalha em si. Se você é do consultivo, se você é do contencioso, se você é do societário, se você... Então, você vai estabelecer a sua rotina de acordo com o fluxo do próprio escritório. Então, o workflow é isso. Nada mais é do que isso. Uma outra pergunta, é possível integrar fluxos entre contextos diferentes? Sim. Você pode, exemplo, se eu estou aqui dentro do meu processo e eu tenho um gasto que precisa de aprovação, lado financeiro, você pode integrar outras pessoas. Você pode colocar nos seus fluxos, dentro do LegalOne, vamos falar voltado para o LegalOne, pessoal. Dentro do LegalOne, os nossos fluxos eles são voltados para o jurídico, tanto da parte de contratos, quanto dos serviços, que eu chamo de consultivo, como de processos, que eu chamo de contencioso. Então, nesses três contextos, vocês podem envolver pessoas, sendo pessoas do financeiro, do consultivo, do contencioso, pessoas de outras áreas, sem problema algum. Ok? Mais uma pergunta. A partir de quantos usuários o workflow geralmente é indicado? Eu não vejo quantos usuários, quantas pessoas. Eu vejo o que o workflow, gente, faz. Eu já fiz um workflow atrás, que eu entrei muito na teoria, mas aqui eu vou mostrar para vocês a prática. Eu quero que vocês entendam isso. Eu não tenho um número de pessoas indicadas, depende da rotina que você vai fazer. O que o workflow faz? Ele, primeiro ponto, ele melhora a comunicação. Porque não é uma rotina que eu vou fazer. Então, imagina que todas as vezes que eu tenho que elaborar uma peça, eu preciso da aprovação do gestor. E depois que o gestor, se ele aprovar ou não, se ele aprovar, vai para o protocolo, se não aprovar, volta para mim. Se eu tenho essa rotina estabelecida, independente se eu tenho lá 3, 4, 5 usuários, 10, 15, como eu tenho 200 usuários, eu posso fazer essa rotina estabelecida? Posso. Porque senão, o que vai ocorrer? Eu fiz a peça. Como que eu vou comunicar o gestor? Eu tenho que criar um compromisso para ele. Ou tenho que mandar no WhatsApp, ou ligar, ou mandar um e-mail. A rotina serve para isso, para você melhorar a comunicação, evitar erro. Né? Você vai diminuir o erro, porque se eu estou aqui, eu cumpri o meu prazo, esqueci de falar com o meu gestor, opa, ele não tem como aprovar, eu posso perder o prazo nisso. Então, a melhora da comunicação é um ponto, né?
a diminuir o tempo em si é outro, porque como você automatiza isso, você cumpriu a sua atividade, você já sabe que vai para a próxima pessoa, você não precisa se preocupar. O caso que eu falei aqui agora da decisão. Lucas, eu tenho uma decisão aqui, tive um êxito aqui, uma decisão do meu processo, e eu preciso criar, o que eu falei foi a apelação, um embargo, né? Tem um embargo, apelação, e ver se vai pagar guia. Então, se tiver uma decisão, eu tenho que criar essas 3 atividades. Então, todas as vezes eu teria que criar. Se eu já estabeleço isso, todas as vezes que eu tiver uma decisão, eu já sei que ele vai criar essas 3 atividades para mim automaticamente. Então, não tem um número em si de usuários. Depende da sua operação. É mais fácil você fazer isso manualmente ou é mais fácil você deixar que o próprio sistema faça isso para você? Depende um pouco do seu volume, ok? Dependente do número de usuários. Aqui tem uma pessoa que pergunta, após o start do workflow, se o fluxo não seguiu o esperado, é possível pará-lo? Na verdade, se ele não seguiu o esperado, você deve corrigir o seu fluxo. Porque o seu fluxo, provavelmente, ele não foi configurado de acordo com a sua rotina, não foi pensado de acordo com a sua rotina. O start aqui no Liga One, gente, ele é sempre automático, a partir de uma ação. Aí eu tenho um andamento, eu cumpri uma atividade, eu cadastrei um novo processo, eu tenho um novo consultivo, eu tenho um contrato que está em negociação. Tudo que você fizer de ação é que ele inicia o workflow. O workflow do Liga One ele se inicia automaticamente. Então, esse é um passo interessante. Tá? Outro ponto, é possível personalizar tarefas de acordo com as necessidades do escritório? Sim, o workflow é para isso. Ele vai criar a sua rotina. Tá? Uma outra pergunta, eu consigo fazer um fluxo disparar outro? Não. O nosso workflow, gente, ele não veio no... Nós simplificamos muito ele. Por que o workflow do Liga One ele é diferenciado do que tem hoje no mercado? Eu tenho, Lucas, todos os 182 elementos que tem no padrão BPMN. O padrão BPMN hoje é o padrão mundial do workflow. Nós temos 182 elementos, 5 tipos de piscina, 13 tipos de notificação, são vários. Hoje nós fizemos o workflow com 6 elementos. Para quê? Para que nós podemos capacitar vocês, advogados, a criar os seus fluxos. Imagina se eu coloco aqui um fluxo como uma ferramenta de BI, que é o Visage. Gente, com 182 elementos. Me fala, você é advogado, você é estagiário, ou você é da controladoria, você saberia criar esse fluxo? Você vai precisar de um analista de processo. Então, o nosso workflow é diferenciado por isso. Eu atendo hoje, vamos falar que 80%, 90% dos fluxos que me chegam. Claro que eu preciso adaptar ao que existe no Liga One, as atividades em si, mas atendo isso por quê? Porque eu consigo entender o advogado, ensinar o advogado a fazer o fluxo dele. Eu não tenho alguns elementos que eu tenho lá no Visage, no padrão BPMN. Sim, não tenho, mas eu consigo adaptar muita coisa aqui dentro. Isso é muito importante, porque o advogado ele consegue ir lá e fazer o fluxo dele. Eu consigo que o advogado do civil, se ele for capacitado, ele vai lá e cria. O do tributário também vai criar. Então, ele tem a liberdade, após o treinamento do workflow, dele criar os fluxos dele. Eu tenho um cliente aqui que tem mais de 200 fluxos criados, 150 fluxos rodando. Então, você consegue facilitar toda a rotina do seu escritório no Liga One, com a capacitação que a gente passa para você. Mais uma pergunta. É possível criar um fluxo e sincronizar com o Office 365? Vamos lá. O Office 365 e o Google eu consigo sincronizar as atividades, mas eu já vou passar um spoiler para vocês. Vocês já vão ter isso em breve. Vocês vão ter o aplicativo do Liga One com a agenda do Liga One. Não sei se eu poderia falar isso, mas é um spoiler que eu já estou. Inclusive, eu vi hoje de manhã aqui o aplicativo está lindo, está ótimo. Você consegue sincronizar. Com o Office, você sincroniza os compromissos, as tarefas não, porque a Microsoft teve uma confusão no nosso desenvolvimento, se a gente integrar a tarefa do Outlook, seria o To-Do, seria o Planner. Então, como eles não passaram para a gente a API, nós não integramos a tarefa, só o compromisso. Então, como o workflow é baseado em tarefas, você não vai conseguir. Então, não vai conseguir no Office 365.
E eu acho que é isso. Então, vamos começar aqui, gente. Eu quero mostrar a vocês como que funciona as facilidades do workflow do Legal. O que eu preparei para vocês hoje para mostrar a capacidade que nós temos de ajudar o escritório. Vamos lá. Vou compartilhar um pouco da minha tela. Fabline, assim que a minha tela aparecer, você poderia me informar, por favor? Se a tela está ok? Se o Legal One aparece? Sim, estamos vendo. Estão vendo o Legal One? Então, gente, estou aqui no Legal One. O Workflow, ele está na versão Premium. Tá? O Workflow só tem na versão Premium. Nós temos um Workflow na versão Advanced, que é um Workflow padrão, que é o Workflow Smart. Vocês podem pegar mais informações com o nosso time comercial também. O que você consegue criar à sua maneira é da versão Premium. Eu tenho diversos fluxos criados. Vários. Você vai ter aqui dentro do Liga One esse contexto chamado Workflow, que ele abre para os administradores apenas. Quem for administrador vai poder criar os fluxos e você vai ter acesso aos procedimentos já startados e também aos modelos que você criou. Eu tenho diversos modelos aqui que eu já criei. E quando eu vou criar um modelo, gente, olha que interessante. Você pode falar assim, Lucas, eu posso vir aqui e criar um novo modelo? Pode. E como eu falei a vocês, eu tenho 6 elementos. Um elemento de início e um de fim. Tá? Onde eu vou iniciar para falar qual o contexto que vai startar, o start automático, como eu já tinha falado com vocês. Um elemento de decisão, que é para onde eu vou. Lembra que eu falei com vocês da aprovação? Está aprovado a peça, sim ou não? Se ele vai seguir para esse caminho ou para esse. Chegou agora uma publicação, Lucas. Eu quero analisar a publicação e definir qual dos 10 tipos de prazo aqui no meu escritório vão ser. Eu posso colocar 10 caminhos diferentes? Pode. Isso é importante. E você vai ter uma tarefa automática do sistema, uma tarefa que chama script, uma tarefa paralela e uma tarefa simples. São esses 6 elementos para você configurar seus fluxos. E a gente capacita vocês para isso. Isso que é muito importante. Você não precisa ligar para a empresa para falar, eu quero esse fluxo, que demora 15, 20, 30 dias, como eu vejo outras plataformas do mercado, em que demora muito para criar um fluxo. Você vai ser capacitado para você criar seus fluxos. Então, vou mostrar a vocês alguns dos fluxos que eu já fiz e que já estão aqui, inclusive de clientes. Lucas, aqui é o exemplo. Para vocês terem ideia, eu acabei de criar um novo processo. E, exemplo, falei assim, ó, quando eu tiver um novo processo, eu quero que ele starte um fluxo. Pode ser? Pode. Ou um novo consultivo, ou um novo contrato. Tanto faz. Exemplo, se eu vier aqui e falar assim, oh, Lucas, eu tenho um novo contrato, estou cadastrando aqui um novo contrato. Olha como é a ação do sistema. Mas aqui, supondo, eu estou em negociação com o meu cliente e nós estamos negociando ali, eu quero criar esse contrato. Não está vigente ainda, mas ele está em negociação. Eu quero ter ali um controlezinho de CRM dos meus contratos que foram fechados, que não foram fechados, para monitorar. Posso fazer isso? Sim. Então, criei aqui um contrato da Thomson Reuters Advocacia, supondo com o Itaú. Então, vou dar exemplo aqui, um cliente, supondo o Itaú. Acabei de criar aqui um contrato. Quando eu salvo, automaticamente ele vai startar meu fluxo, porque eu tenho uma configuração para falar, este contrato que está aqui, todas as vezes que eu incluir um contrato e este contrato estiver em negociação, eu quero que ele starte o fluxo. Poderia ser um contrato vigente? Então, as ações são o que eu faço dentro do Legal. Quando eu incluir um contrato e este contrato estiver em negociação, eu já quero que o sistema já faça isso para mim, avaliação de conflito. Se vocês perceberem, eu vou até aqui nos meus procedimentos, ele vai informar. Lucas, eu tive um contrato, um workflow que foi startado agora. E veja só, esse é o modelo que eu criei. Um modelo que, inclusive, foi de um cliente que eu ajudei a desenvolver com ele. Então, ele vai chegar aqui, olha, é claro, gente, que o advogado não vai ver esse desenho aqui, ele não precisa. Aqui é o administrador dos fluxos. Ele vai ver dentro do próprio Legal One. E são tarefas que são criadas para ele, que vai na agenda dele. Tudo controlado, gente, pela agenda. É uma atividade, são tarefas criadas. Então, quando eu faço isso, veja só, deixa eu diminuir um pouco. Tirar algumas colunas
mostrar um pouco para vocês essa informação aqui. Vamos lá. Tirei aqui algumas colunas. Para quem não sabe, aqui eu consigo mexer nas colunas, tá? Tirar algumas colunas, incluir. Então, ele criou para mim automaticamente uma tarefa de avaliação de conflito. E mandou para quem? Para quem eu destinei. E pode ser uma pessoa específica, ou pode ser por envolvimento, ou pode ser por posição da pessoa dentro do Liga One. Acabei de criar. Então, falou, Lucas, tem que ter uma avaliação de conflito. Gente, e é uma tarefa, vou mostrar a vocês aqui, uma tarefa que eu tenho como qualquer outra. Está dentro do próprio Liga One. Está aqui. Tarefa criada. Ele cria a tarefa automaticamente, porque eu já padronizo isso, como eu falei, uma rotina. A partir daqui, gente, eu posso cumprir a minha tarefa? Posso. E se eu cumpro, aqui ele vai falar, existe conflito? Olha que interessante. Vou pedir para colocar uma pergunta, sim ou não? Não, não existe conflito. Quando eu salvo essa informação, o que vai ocorrer? Ele vai seguir. Ele vai seguir falando assim, então foi cumprida essa atividade, ele entendeu que, para mim, já encerrou, e ele já vai fazer o quê? Ele já vai criar atividade para uma próxima pessoa, enviar a proposta ao cliente. Aí vai para um outro advogado, e ele vai seguir o meu fluxo definido, meu fluxo de procedimento que eu defini. Então, ele vai seguindo, ele falou, opa, na decisão aqui, que eu falei para onde vai, tem? Não, não tem, então vai para a proposta. Depois ele pode seguir para a controladoria e para o aceite, e assim ele vai seguindo. Esse é um dos modelos que eu criei para um cliente. Poderia também, gente, fazer isso em um serviço? Sim. Imagina que eu tenho aqui, Lucas, eu estou criando aqui um novo serviço. Olha que interessante. Poderia fazer, gente, eu estou fazendo de uma nova pasta, mas poderia ser de um andamento, poderia ser de uma tarefa, poderia ser de um gasto. Eu vou mostrar isso tudo a vocês. Poderia ser de uma ação de eu fiz há pouco tempo para um cliente, foi semana passada, retrasada. Foi semana retrasada. Ele falou, tenho aqui um processo, é um processo que tem um risco muito alto. O risco dele é de 100 mil. Se alguém mexer no risco, aumentei o risco para 500 mil reais. Vai para ele. A pasta fica congelada enquanto ele não aceitar. Se ele aceitar, vai para 500 mil. Se ele não aceitar, volta para 100. Chama confrontador. Nós temos como confrontar também a informação antiga com a nova, para que eu possa aprovar ou não. Isso é uma possibilidade também. Aqui eu estou criando, exemplo, um novo serviço, vou startar 2 fluxos ao mesmo tempo. Eu vou colocar como atendimento jurídico. Eu falo, toda vez que eu tiver um atendimento jurídico, eu quero que starte um fluxo. Pode ser? Pode. Então, eu posso definir aqui, seguindo, coloquei aqui que é atendimento jurídico, posso incluir o assunto. Quem é meu cliente? Vou seguir na linha aqui do Itaú. Então, eu tenho aqui o meu cliente Itaú e vou salvar. Criei um novo serviço. E esse serviço é do tipo atendimento jurídico. Então, quer dizer que quando eu falar que é atendimento jurídico, ele vai startar um fluxo. Mas eu poderia também falar, se for um novo serviço também, eu quero que ele starte. Está vendo as ações? Baseado em ações. Nestas ações, a partir deste momento, o que ele faz? Ele cria para mim todas as atividades que eu pré-defini. Primeiro, olha que interessante, voltando aqui nos procedimentos para que vocês possam entender. Esse aqui é um consultivo 057. Olha o que ele fez, ele startou tanto a análise inicial como atendimento jurídico. Porque eu coloquei que toda vez que tiver uma nova pasta de serviço, ele vai startar uma análise do caso. Mas eu também poderia, como eu fiz aqui, fazer, quando eu tiver um atendimento jurídico, eu tenho que ter o levantamento de informações, reunião inicial, interna, a avaliação do atendimento, depois anexar o contrato do cliente para ir para o processo. Poderia também? Sim. Então, eu estou fazendo a partir dessas ações. Está vendo que isso aqui eu moldei de acordo com o que o cliente me solicitou. Não é só de processos. E também não é só de publicações. Entendam isso, só a partir de ações que eu tenho dentro do próprio Liga One. Vai seguir todo o fluxo que eu pré-estabeleci. Então eu vou avaliar a demanda do cliente, vou solicitar documentação. É claro, vou solicitar documentação, eu tenho e-mail, enviar para o cliente,
posso vir aqui dar andamento. E assim que eu cumprir a minha atividade, ele vai falar, entendi, o Lucas terminou a parte dele, então eu tenho que ir para a Bline, vou mandar para o outro advogado. Pode ser? Ele vai dar a sequência das atividades. Eu posso fazer tanto em cadeia, amarrando uma atividade da outra, terminei essa, vai para essa pessoa, terminei essa, vai para outra pessoa, posso fazer assim? Posso. Posso startar tudo de uma vez? Também. Ele tem aqui, realizar reunião inicial com o cliente, fazer uma ata com as demandas solicitadas. Então, eu estou seguindo o fluxo que eu estabeleci. Olha que interessante. Então, esse também eu fiz no consultivo, fiz no contrato, fiz no consultivo. Então, independe de onde vai ser. Pode ser tanto em contrato, como em serviços, como em processos. Vamos lá em processos para vocês terem a ideia. Então, se eu estou aqui em processos, Lucas, poderia fazer também aquela ideia que você fez de quando cadastrar um novo processo, mandar para a equipe de controladoria, analisar se foram preenchidos para a equipe de cadastro, se o preenchimento foi feito de forma adequada? Posso. Por quê? Porque aqui eu tenho um ponto que é super interessante agora, que você, quando adicionar um processo, você pode fazer o cadastro automático do processo, jogar o número da pasta ali, ele vai fazer um cadastro com informações reduzidas e você pode complementar depois. Posso criar um workflow a partir disso? E quando cadastrar o processo, acionar a equipe de cadastro para complementar as informações? Claro, gente. Claro, a gente tem que usar, potencializar as facilidades do sistema. Também poderia fazer um cadastro manual? Também. Assim que você cadastra o seu processo, você vai ter esse ponto. Por exemplo, eu cadastrei aqui um processo novo. Quando eu cadastro um processo, o que ele vai fazer? Também poderia acionar um workflow? Sim. Ele tem aqui, ó, verificar checklist. E eu também coloquei que todas as vezes que eu tiver uma publicação dentro do meu processo, automaticamente o que ele vai fazer? Eu quero que ele acione a controladoria. Ou o advogado do processo, pode ser, analisar a publicação e definir o próximo passo. Pode ser feito assim também. Veja, gente, é uma tarefa. Ele cria automaticamente. Se vocês perceberem, deixa eu abrir o workflow, fechei ele aqui. Vocês perceberem o que ele está fazendo aqui. Olha só, ele cadastrou aqui um de novo processo, ele vai verificar, fazer checklist, monitorar a juntada, elaborar a defesa, se eu fiz com o cliente, ver revisão, vai para a equipe de back-office, protocolo, cobrança. Como também eu tenho aqui, de publicações. Eu falo assim, que interessante, então você também fez um fluxo aqui de publicações? Sim. Isso é criado de acordo com a necessidade do próprio escritório. Quem cria? A gente dá uma consultoria a vocês, explica a vocês como é o funcionamento. É claro, você tem duas formas de contratação. E eu faço uma breve sugestão. No caso, eu quero usar o workflow do Liga One. Eu tenho aqui 2 fluxos, 3 fluxos. Mas eu não quero aprender. Você pode implantar para nós? Claro. Nossa equipe vai implantar para você, claro, adaptar o seu fluxo, entender, conversar com você, fazer essa consultoria, criar o fluxo, treinar a equipe interna de como vai ser essa automação e a partir dali vocês vão começar a usar o fluxo. Lucas, implantou os 3 fluxos, eu preciso de mais 5. Você vai ter que contratar a consultoria de novo para implantar esses fluxos para você. Esse é um modelo. O outro modelo, que é o que eu mais gosto, e eu recomendo a vocês, Lucas, eu quero implantar 3 fluxos. Mas eu quero aprender. Comunica o nosso time comercial, eu quero implantar e eu quero aprender. Nós vamos fazer, quando formos implantar, time, vem cá, vamos aprender conosco? É claro que eu vou precisar, pessoal, de uma pessoa que tem um pouco de entendimento de condição, de lógica. Se acontecer isso, vai para onde? Como se fosse um Excel. Se acontecer isso, eu quero que siga para esse caminho. Se acontecer aquilo, para esse outro caminho. Eu tenho algumas fórmulas dentro do próprio Liga One, algumas condições. Eu preciso que a pessoa entenda um pouquinho de lógica, para que eu possa ensinar ela e ela criar os fluxos dela. E aí a gente, quando vai implantar esses 2, 3 fluxos com você, a gente explica a vocês, ensina a vocês. Isso ensinado depois, se você quiser criar mais 5, mais 10, mais 15 fluxos, é vocês que vão fazer e nós vamos apoiar vocês. Nosso time de suporte está todo aqui para ajudar vocês. Eu também estou aqui para ajudar.
O que for necessário. Lucas, eu preciso de uma ajuda para pensar algo fora da caixa. Estou aqui à disposição de vocês. Pode acionar o time de suporte, o time de Customer Success, para que eu possa ajudar vocês sem problema algum, tá? De acordo com a minha agenda. E o time de suporte está aqui para atender vocês de segunda a sexta, de 9 às 18, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Então, você cria o fluxo à sua maneira. Então eu estou aqui dentro, eu tenho lá, isso aqui foi um fluxo de um cliente, tá? Não quer dizer que tem que ser assim, você vai criar o seu à sua maneira. Ele foi um advogado da área estratégica, que ele falou, ó, se chegou uma publicação aqui, o caminho que eu tenho é, ou segue esse, ou segue este, ou segue este, ou segue este. Ou não tem manifesto, ou vai para prazo, ou vai para audiência, ou vai para liquidação. Pode ser? Olha aqui dentro do processo. Veja aqui, ele está aqui, ó, analisar a publicação e definir o próximo passo. Vou abrir e mostrar a vocês. Gente, é uma tarefa comum, como vocês criam. Só que o próprio sistema já faz para vocês automaticamente. Quem é da controladoria ama isso. Eu já chego aqui, já tenho aqui, ó, está aqui. Então ele colocou aqui, está com pendente. Se eu mudar aqui, eu vou colocar como cumprido, ele vai me trazer a informação de qual é o próximo passo, que é ou é audiência, liquidação, recurso ou manifesto, porque é o caminho que eu pré-estabeleci, um dos 4 caminhos. Se eu falo que, Lucas, vai para recurso, vai para o prazo, e vou salvar, olha o que ele vai fazer. Ele automaticamente vai encaminhar para a pessoa fazer o recurso, fazer o prazo. Ele falou, então cumpri a minha parte aqui, o que eu vou fazer? Eu quero que vá para uma outra pessoa. Elaborar o prazo, colocar no diante. Okay? Poderia também, aqui eu estou fazendo, fiz de um novo processo, fiz de uma publicação que veio automaticamente, supondo, Lucas, chegou aqui um andamento, eu li aqui, isso é uma decisão. Eu quero que o sistema entenda. Eu poderia vir aqui e falar assim, ó, time, eu quero registrar aqui agora que eu tive uma decisão. Essa decisão eu quero colocar aqui com todo o detalhamento. É claro, eu preciso das ações dos advogados, complementar a informação, registrar andamento, prazo, o que for que ele tem que fazer para que eu possa ter a ação de acionar os fluxos. Quando eu faço isso, assim, tive uma decisão, salvei aqui a informação, o próprio IGAON vai entender que eu criei um fluxo que é baseado em decisão. E todas as vezes que eu tiver este andamento de decisão, o que ele vai fazer? Ele vai criar para mim um fluxo disso. Na verdade, tem um fluxo para isso. Ele vai fazer o seguinte, dentro aqui do meu próprio processo, ele já fez, ó, elaborar a apelação, levantamento da guia pelo jurídico e elaborar embargo. Cada um com seu prazo. Aqui o embargo eu tenho que entregar no dia 20, a apelação tem que entregar no dia 27, daqui a 10 dias, o levantamento da guia tem que entregar amanhã. Já posso fazer isso? Ele já criou automaticamente as 3 tarefas. Não fez em cadeia como as outras. Aqui o que ele fez, veja só, aqui a decisão, eu desenhei para que ele startasse ao mesmo tempo as 3. Depois do embargo, ele vai verificar se tem protocolo ou não, a apelação vai para o protocolo e vai a guia para pagamento. Levantei a guia, vou pagar, vai outra pessoa que vai fazer o pagamento. Posso fazer assim? Posso criar uma cadeia de atividades de acordo com a necessidade de vocês. Entende? Lucas, estou aqui dentro do... Me pedem muito isso, trabalhista. Lucas, eu tenho aqui, eu criei uma audiência. Eu tenho aqui uma conciliatória. Bom, conciliatória é o que for, tá? Eu tenho uma audiência e acabei de criar aqui a audiência. Tem uma audiência aqui. Supondo tá, que eu tenho aqui uma audiência e eu quero falar assim, cumprir minha audiência. Posso clicar tanto ali como posso vir aqui, tá? Vou fazer as ações, colocar de outra forma, vim aqui e vou falar assim, está cumprido. O que eu fiz aqui agora? Eu posso startar um fluxo falando, vamos cobrar ata? E muitas das vezes você faz audiência e cadê a ata? Tem aquela dificuldade da ata. Então, eu posso, a partir dessa alteração, exemplo, alterei um compromisso de audiência e eu quero que ele faça a cobrança da ata. Pode? Também. Então, eu tenho aqui várias possibilidades. Poderia também, gente, fazer... fiz um outro legal aqui também. Por exemplo, se eu tiver um andamento aqui, supondo, eu fiz um outro fluxo também para cliente de
Ah, eu quero fazer um agendamento. Em cima desse agendamento aqui, eu quero criar um fluxo. Pode? Posso. Ele vai startando os meus fluxos. Estou dentro do meu processo, Lucas. Estou aqui dentro do processo. E tenho... Opa, voltando. Estou aqui no gasto. E eu quero lançar aqui um gasto e quero que caia a aprovação do gestor. Poderia vir aqui e falar assim, eu tenho um gasto aqui de R$ 1.000, que vai ser, vamos lá, gasto de deslocamento de viagem. Posso vir aqui, lançar esse gasto aqui, colocar as informações que são importantes e salvar, e isso cai para aprovação do meu gestor? Eu tenho várias ações que podem ser realizadas dentro do Legal que vai me startar os meus fluxos. Várias ações. Então, esse é mais um que eu acabei de fazer, de aprovação de gasto. Tem esse de audiência, tem providência. Tudo que eu fizer, aonde vai cair? Ele cai dentro de compromissos aqui. Ele vai criar para você todas essas pendências. E também vai cair aonde, gente? Dentro da sua agenda. E tudo isso vai ser monitorado da agenda do próprio Legal. Olha que eu dei. Daqui a pouco chega o aplicativo. O aplicativo está lindo, 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 lindo. Todas as atividades elas vão ser geradas dentro da agenda do time para que você vai ter uma forma, inclusive, de pesquisar todas essas atividades que forem de workflow. Então, se você fala assim, Lucas, eu quero, a partir de agora, eu quero olhar só o que foi de workflow, eu posso ver isso? Pode. Ele tem a possibilidade, por exemplo, tem gente que cria. Aí eu quero criar um fluxo que tem o tipo workflow com vários subtipos. Eu quero vir aqui falar que são oriundos de workflow, ou de próprio timesheet, mas aqui a gente está falando de workflow. Poderia vir aqui e pesquisar, e trazer só o que é workflow? Claro. Ele traz aqui tudo que eu fiz lá. Cobrar a ata de audiência, que eu acabei de fazer. Então, tudo que foi realizado aqui no meu processo, onde eu criei ali, ele vai jogar tudo para a agenda. Lembrando, ele não fica dentro dessa central aqui do workflow para você monitorar em local diferente. Tudo é em um único local. Ah, fiz o agendamento. Ele vai fazer? Ele pode startar um fluxo do meu agendamento? Ah, eu preciso analisar aqui se é uma perícia médica, se é uma perícia de vistoria ou de engenharia, e ele vai seguir um fluxo. Aqui é um fluxo simples. Então, eu posso moldar. Ah, tem uma ata de audiência. Ah, teve a ata lá, tem cobrança de ata. Se eu for aqui dentro do meu processo, ele vai lá cobrar a ata de audiência e anexar no JET. Então, são várias possibilidades que vocês vão ter a partir da criação dos fluxos de vocês. Lembrando, está voltado para processo, para serviços e para contratos. Basta a gente também ter bem definidas rotinas. Quando eu falo de criar os fluxos, muitas das vezes chegam as pessoas e falam assim, eu queria automatizar as atividades aqui dentro do meu escritório. Mas é importante que vocês entendam um ponto. Você tem que ter mapeado as suas rotinas internas. Se você não tem mapeado as rotinas internas, fica difícil a gente estabelecer com vocês esses fluxos, porque a gente precisa da rotina para jogar para dentro do sistema, para a gente adaptar, conversar com vocês e ver como vai ser mais prático vocês gerarem essa rotina, esse workflow dentro do próprio Legal. Então, eu tenho vários outros modelos que vocês podem visualizar. Exemplo, aqui nos meus modelos de procedimentos, gente, eu tenho 3 páginas de modelos que eu já fiz para cliente. Isso aqui porque já foi limpo. Eu já tive mais de 100 fluxos aqui. Tem uma decisão interlocutória. Em cima dessa decisão interlocutória, eu quero que ele crie para mim, olha que interessante, o cálculo, o parecer, o embargo, a obrigação e o agravo. Então, como que eu faço isso?
Eu coloquei ali para ele startar a partir de um andamento. Então, se por acaso o advogado vem aqui e registra um simples andamento, falando que eu tive aqui uma decisão interlocutória, olha que interessante. Eu estou fazendo de andamento, poderia fazer. Vou criar aqui, Lucas, me perguntaram lá no início se eu poderia startar um fluxo a partir de outro. Não, mas eu posso startar um fluxo a partir de várias ações. Se eu tenho uma ação de cumprimento de um compromisso, ele pode startar? Pode. Lançamento de um gasto? Pode. Pode. De um andamento? Pode. Da criação de uma pasta? Pode. Tem um advogado trabalhista que me pediu, toda vez que eu tiver aqui um pedido que for de adicional de periculosidade, eu quero que me acione na hora. Porque eu sou especialista nisso, eu tenho que analisar. Tudo que vem daquela siderúrgica, se for periculosidade, eu já tenho meu embasamento pronto aqui. Eu quero que me acione na hora, porque quem for elaborar a peça tem que conversar comigo. Pode ser? Pode. Então, você tem várias ações que você pode fazer. Então, quando eu faço esse andamento da interlocutória, ele também vai startar tudo aquilo que eu pedi a vocês. Olha só. Ele está lá, solicitar cálculo, parecer recursal, ele vai criando as atividades para vocês. E para vocês terem um pouco de ideia de como formular isso, como que vai sair o start dos meus fluxos? Eu já mostrei andamento, já mostrei hipótese de prazo. Exemplo, vamos ver aqui, vai ser interessante. Nas configurações do sistema, você tem as configurações de disparo e ele te mostra todas as possibilidades. Então, ele pode nascer de um contrato, de um processo, de um serviço, certo? Olha quantas ações eu tenho aqui. Quantas? São várias ações, várias. Vamos ver dentro do processo. Se você criar um processo novo, você alterar um processo, ele pode iniciar um fluxo? Pode. Criando também pode. Se eu criar um andamento manual, pode. Se vier um andamento de publicação, pode. Se eu alterar um andamento, pode também. Criar um compromisso, uma tarefa, alterar um compromisso-tarefa, pode startar? Pode. Porque eu tenho dificuldade aqui. O advogado, eu não quero que ele altere o prazo. Se ele alterar um prazo aqui, supondo um prazo desse tipo aqui, eu quero que me acione. Pode mandar para a equipe da controladoria na hora. Se eu tiver um prazo e ele alterar o prazo, eu quero que me acione na hora. Pode ser? Posso. Posso fazer isso? Sim. Eu preciso fazer um fluxo que é só de um cliente específico. Só serve para aquele cliente. Ok, também podemos fazer isso. Então, se você vincular um processo, se você tiver um gasto, tiver um objeto no seu processo, tiver um pedido específico. Lucas, eu tenho lá, na garantia de depósito, lançou um Bacenjude. Na mesma hora, eu quero que acione o gestor. Ele é um bloqueio de conta. E se eu advogo para a empresa, um bloqueio de conta, gente, é dificílimo. Imagina você bloquear uma conta de uma empresa. Então, eu tenho que atuar ali na hora. Eu já tenho que estar na linha de frente. Se eu tiver um valor no meu processo, alterar o valor do risco do processo, como eu falei com vocês, eu posso, na mesma hora, startar um fluxo? Posso. Então, se você lançar um arquivo, isso são as possibilidades que vocês têm. Então, eu tenho muitas possibilidades. Por tipo de andamento, por tipo de compromisso, por tipo de tarefa, por tipo de pedido, por tipo de objeto, por valores do processo, por cliente específico. Agora, basta a gente formular bem como vão funcionar as rotinas dentro do próprio escritório. Ok, pessoal? Eu queria mostrar esta praticidade a vocês dos fluxos e como vocês moldam de uma maneira prática, como é o Start, como o workflow do Legal One é prático, para que eu possa ensinar vocês a fazer. Diferente do que a gente vê hoje no mercado, que fala assim, o meu aqui é no padrão PPMN, ele faz tudo, mas você não consegue configurar. E quando precisa configurar, paga horrores para essas empresas. Aqui no Legal One eu quero que vocês aprendam. O Legal One é uma ferramenta voltada para resultado. O que eu quero é que vocês façam e tenham a nossa ajuda para configurar. Pabline, alguma pergunta do time, do pessoal? Sim, Lucas, eu enviei para você algumas. Você recebeu Dá aí? para automatizar? A Cíntia me perguntou, dá para automatizar as rotinas em todas as versões? Não. Essa rotina que eu estou mostrando para vocês, que você faz, Cíntia, do jeito que você quiser, é só na versão Premium. Ok? A Graziela Alves, o sistema traz um limite de fluxos? Não.
Na versão Premium, você cria quantos fluxos você quiser. Eu tenho uma cliente, a Natália, que ela criou 230 fluxos e ela tem funcionando hoje 150. Foi o que ela me disse. Aí eu ajudei ela a configurar vários, inclusive. Dá um zoom. A tela está pequena. Ah, gente, me desculpa, mas eu coloquei a tela no padrão. Na gravação depois, vocês podem ter acesso à gravação, vocês podem visualizar com mais calma, tá? Pode passar para a equipe, para o time. A Marilis, é possível o workflow mostrar todos os compromissos de uma vez para termos a visão completa do fluxo? Sim, doutora Marilis. Você pode fazer, igual eu fiz aqui, ele cria e já cria todos de uma vez. Exemplo, eu fiz ontem com um advogado que me falou o seguinte, Lucas, eu tenho... lembrando, tá, gente? O workflow não faz mágica. Se você tem um prazo para fazer em 15 dias, isso eu sempre falo com os escritórios, porque muitas das vezes o que ocorre? O escritório sempre anda em cima do prazo. Lucas, eu vou usar o workflow. Você tem que se atentar que o fluxo inteiro tem que estar do tamanho do seu prazo, ou até menor. Eu considero que seja menor. Então eu tenho aqui uma apelação civil para fazer, gente. São 15 dias de apelação, estou cansado de saber. Só que se o meu fluxo cai para a controladoria passa para o advogado faz a peça, vai para aprovação, depois vai para outra pessoa para o protocolo, pode ter correção ou não, essa apelação, ela vai ser em 15 dias, em 13 dias, D-2? De jeito nenhum. Ela tem que ser feita em 10, porque você tem uma pessoa da controladoria para avaliar, você tem um gestor para aprovar, você tem uma pessoa para o protocolo. Então, esse todo tem que dar os 15 dias. Tem que se atentar a esse ponto, ok? Então, quando você implanta o workflow, você vai encurtar um pouco o tempo dos prazos dentro do escritório. Você automatiza a geração disso tudo, mas os advogados eles têm que ter mais eficiência na elaboração desses prazos. Ok? Porque você melhora a comunicação, automatiza tudo, mas se o advogado não fizer também no tempo devido dele, você atrapalha todo o fluxo, você pode até perder o prazo. Esse é um ponto que tem que se atentar. Doutora Marilis, pode criar tudo de uma vez só. Aí eu quero criar aqui, eu já quero criar um para daqui a 3 dias, outro para daqui a 5 dias, outro para daqui a 7, outro daqui a 9, outro daqui a 11 e 13 dias. Pode. Cada atividade, você vai estabelecer a quantidade de dias. Pode ser dias corridos ou dias úteis. Ok? A ação, gente, ele cria os dias a partir da ação. Ok? Lucas, eu quero que... Já me pediram isso também, mas a gente não faz nesse ponto. Aí eu quero que, a partir do meu prazo, que é o ano que vem, ele faça uma contagem retroativa e gere uma atividade. Ele não faz isso. Ele faz a partir da sua ação, que agora ele vai criar a quantidade de dias que você deseja. Ok? Vamos ler aqui mais o restante das perguntas. De uma vez, termos a visão completa do workflow? Sim. Sim, doutora Marília. Você pode criar todos de uma vez e você vai ter a visão completa de todos os prazos, todas as atividades, todas as tarefas criadas, cada um com o seu prazo. A Marina Bispo, é possível usar o workflow para a criação de compromissos também? Não, Marina. Porque eu tenho dois conceitos no Liga 1, de compromisso e de tarefa. A tarefa eu tenho que fazer até aquele dia. O compromisso é aquele dia, aquele horário que você precisa fazer. Eu tenho uma audiência. Por exemplo, eu tenho que elaborar um prazo. E esse prazo precisa ser entregue no dia 25. Posso fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, entregar no dia 20? Posso. Isso é uma tarefa. Agora, quando você tem um compromisso, é aquele dia e aquele horário específico que você tem que fazer. Esse é o conceito do compromisso. Você tem dia e horário para começar e terminar. O prazo, você tem um período para fazer. Então, pode ser que você tenha que adaptar a elaboração dessas informações como tarefa dentro do seu Liga 1. Apenas tarefas. O Dr. João Pereira, no caso do consultivo, os registros de timesheet é feito por cada fase do workflow criado ou é feito... o workflow, na verdade, a geração de workflow, ele não me gera, a geração de timesheet, ele não me gera o workflow. Então, eu preciso entender, doutor João, o que você precisa. Se você quiser depois mandar um e-mail para a gente detalhado, eu te respondo, tá? Como a gente pode adaptar isso que você deseja, tá? Se vocês tiverem, gente, se vocês falam assim, Lucas, eu estou na dúvida ainda se o meu fluxo vai dar certo no Liga 1. Acione o seu gerente de contas. Manda o fluxo para cá.
que a gente molda para você e te envia. Minha tela aparece ainda, Pablo? Sim, aparece. Ah, mudou aqui, mudou algo aqui no meu consulta aberta. Estou aparecendo. Você está me vendo? Sim, estou. Não me vejo, porque antigamente eu me via. Pessoal, para responder se o pessoal me vê, vocês me escutam ainda? Sim, está todo mundo te vendo e te ouvindo, Lucas. Ok. Então vamos lá, voltando aqui. Se vocês quiserem saber se o fluxo de vocês vai dar certo, manda para a gente. A gente simula para vocês. A gente mostra a vocês como é. Ah, estou na dúvida. Lucas, eu quero comprar, mas eu quero entender como vai ser. Eu elaboro o fluxo, mostro para vocês como vai ser. E a partir dali, se for interessante, vocês fecham o negócio com o seu consultor de implantação, com o seu gerente de contas, e a gente faz via consultor de implantação. Entendido? Mais uma pergunta aqui. Como proceder para a aquisição do sistema, custo e como fazer treinamento mais aprofundado? Doutora Adail, para você, aquisição, faz um contato conosco, com a pessoa que é seu gerente de contas, a pessoa responsável pelo seu atendimento aqui, conversa com ela, mostra a sua necessidade, manda o fluxo para cá, te adapta para você, te mostra como vai ser, se é isso mesmo que você quer, se vai ajudar a sua operação, e assim você pode fechar essa questão da consultoria. E a partir daí você vai ser treinado para isso. Entendido? Mais perguntas, Pablo? Não. Acho que essas foram as últimas que recebemos aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa praticidade que eu queria mostrar a vocês, não queria ficar montando fluxo, como vai fazer, nada disso. Eu queria que vocês vissem na teoria e na prática como funciona o workflow do Liga On. Você vai ter a praticidade de criar o seu fluxo, de fazer isso. No nosso time treinar vocês e você moldar ele do jeito que você quer. Agradeço a vocês a oportunidade e passo a palavra para a Pablo. Obrigada, Lucas. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito. A gente recebeu aqui muitas perguntas durante as inscrições, aqui também durante a sua apresentação, que foi muito boa. Acredito que seja aí um tema muito relevante para o segmento jurídico, que possa apoiar na rotina dos advogados. Essa gravação ela vai ficar disponível em alguns dias no site da Thomson Reuters. E eu espero vocês em um próximo encontro. Pessoal, tchau, tchau, até breve. Muito obrigado.